Bom, a gente está num momento muito particular da história, né? Da história da humanidade, da história do planeta. Talvez seja um momento abençoado, um momento em que já deu tanta coisa errada que a gente necessariamente vai ter que mudar o nosso modo de ser, de estar no mundo, se a gente quiser continuar habitando esse planeta, né? O planeta Terra faz parte de um universo maravilhoso, infinito, né? De um universo imenso. Cada vez que eu penso nisso, eu fico comovida, né? Você pensar que tem mais estrelas no céu do que grãos de areia no planeta Terra, que o nosso mundinho é um mundinho da periferia da Via Láctea, que é uma galáxia que é a periferia do universo, que o universo é infinito, que, como a gente canta, Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais, né? E nós estamos aqui, nesse momento da nossa história. Quando a gente olha para o mundo com o Papa Francisco, a gente tem que concordar, e talvez até os movimentos sociais já tivessem percebido isso antes. No Fórum Social Mundial de 2009 em Belém, a gente já dizia isso. Nós estamos vivendo uma crise que é uma crise da civilização hegemônica. Não é uma crise só financeira ou só de uma economia, né? É uma crise de sentido, é uma crise de por que a gente está aqui, para que a gente está. E a gente chegou nessa encruzilhada da história, principalmente porque nos últimos 400 anos, um modo de produção, de consumo, de dominação, que é o capitalismo, se tornou hegemônico em todo o planeta Terra, né? Começando da Europa, pequenininho, invadindo a América, escravizando a África, constituindo uma forma de relação com a natureza inédita na história da humanidade. Todos os povos, nas suas diferentes maneiras de expressar, sabem, reconhecem e entendem que eles são constitutivos com o todo da vida, né? Nós somos parte da teia da vida, todos os povos, cada um expressa isso de uma maneira. Quando a gente fala assim, os índios, isso é um absurdo, porque são infinitos povos indígenas com infinitas cosmogonias, cosmologias, a mesma coisa na África, na Ásia, e todos eles, mesmo na Europa, antes do advento do capitalismo, todos eles entendiam que nós vivemos num planeta que é vivo, que nos dá a vida, que nos dá a condição de viver. Nós somos isso, nós não somos parte disso, né? Nós somos isso. E o capitalismo aconteceu e se instaurou por uma conjunção muito complexa de fatores, mas um deles foi o advento da nova forma de fazer ciência. Uma forma de fazer ciência em que o conhecimento está dividido, está separado, né? O método separa o conhecimento afetivo do conhecimento cognitivo, uma separação absoluta, em um dualismo que se aprofunda, que tem raízes históricas, que vem desde os gregos. E a construção dessa ciência moderna, né, favoreceu e foi favorecida, ao mesmo tempo, por um lado, pela destruição dos outros saberes. Quando a gente fala da história do começo do capitalismo, a gente sempre lembra o cercamento dos campos na Inglaterra, né, a saída desses trabalhadores que eram camponeses e que vêm para a cidade, que vão constituir o que o Marx chamou o primeiro exército de reserva da cidade. E a gente dá pouca atenção a um outro fenômeno que eu acho que é essencial, e uma historiadora feminista italiana tem trabalhado muito, chamada Silvia Federici, que é o fenômeno da caça às bruxas. Entre 1550 e 1650, na Europa foram julgadas mais de 200 mil pessoas e queimadas 100 mil, na maioria mulheres, e elas foram queimadas por acusação de bruxaria. Quando você vai olhar o que era a acusação, eram coisas super loucas, né? Elas saíam à noite dos seus corpos e faziam os sabás e iam andando nos animais.
E era tão louco, porque você dizia, não, mas as mulheres estão aqui, estão dormindo, estão na cama. Não, mas o espírito delas saiu para copular com o demônio, né? E todo um conjunto de crenças, né, que foram se constituindo em torno das bruxas, que era parte desse processo de desqualificar o saber que as pessoas tinham, o saber que as comunidades tinham e que do qual as mulheres eram portadoras. É parte desse processo também a nova medicina que chega. Essas mulheres, grande parte delas eram mulheres parteiras, né, que acompanhavam todo o sistema da vida, e os médicos começaram a chegar, os médicos homens, o início do domínio masculino sobre a obstetrícia e a ginecologia, né? Então, essa morte, essa grande fogueira acesa na Europa, o sentido e o propósito era apagar uma forma de conhecimento, de vinculação, de saber, que era uma forma de entendimento que os cientistas e os cristãos chamaram de mágica, né? Porque entendia as sinergias, porque entendia as forças cósmicas e entendia que o que vincula tudo é uma força muito grande, que é o amor. E as simpatias e as antipatias, e os quentes e os frios se conectam, e a vida é gerada nesse processo. Então, esse elemento de destruição, de desqualificação, de queima, de uma forma de ser e de estar, de uma forma de compreender, de uma forma de saber, é inerente à instalação do capitalismo. E essa nova ciência foi funcional durante muito tempo. Então você tem essa combinação de apropriação da terra, de escravização das pessoas e de desconstituição das suas formas tradicionais de saber, que depois se expande para todos os lugares em que o capitalismo chega. Quando ele chega nas Américas, de novo, a mesma coisa, né? Expropria e transforma em mercadoria o que era vida, escraviza as pessoas e desvaloriza, desconstrói os saberes, as formas de crença, as formas de conexão com a vida, né? A religião, a religação, a ligação profunda que existe entre o nosso ser e estar no mundo. Então, esse formato chegou hoje a um limite. E a própria ciência começa, já no século XX, a entender o sentido mais profundo das relações, né? Tudo está interligado, como diz o Papa na encíclica Laudato Si. Do infinito ao infinitesimal são os mesmos elementos que se conectam para dar essa pluralidade, essa infinitude, né? E nós, seres humanos, somos uma parte dentro de muitas partes, formados por muitas partes também. Somos redes de redes, somos um todo interligado que respira, que pulsa, que ouve, que se manifesta nessa infinita festa da vida, a qual nós somos chamados, porque ninguém se dá a vida, nós somos chamados a vir num determinado momento e viemos com um sentido e com um propósito. E cada um de nós, absolutamente essencial, é parte da infinita sinfonia do Criador. Mas não só nós, tudo que habita o cosmos, todas as plantas, todos os insetos, todos os animais, todas as formas de vida, chamados pelo mesmo Criador no seu infinito amor. E hoje a gente está com muito sofrimento porque abrir mão da ilusão de poder, de que nós somos o centro do universo, de que nós somos os que viemos, tudo foi criado para o ser humano, essa visão antropocêntrica que uma determinada versão do cristianismo permitiu, está se desmoronando, e se desmorona com muita dor, com muita dor. Agora, o Gramsci já dizia isso, né? Nós estamos nesse lusco-fusco da história. O novo ainda não nasceu totalmente, o velho está carcomido e os monstros pululam em todos os lugares.